Teimosia do técnico Felipe Luiz pode dar fim a um ano que prometia títulos. Jogadores fora de posição são queimados pelo treinador e suas convicções, que, segundo ele, irão até o fim. Possivelmente vai morrer abraçado com as suas convicções, de forma idiota, podendo e entendendo que as coisas não estão dando certo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu não consigo nem dar um bom domingo para vocês, porque o Flamengo ontem acabou com o final de semana de todos nós rubro-negros. Todos. É difícil digerir uma derrota como aquela que foi contra o Fortaleza. E nós aqui vamos falar algumas verdades que esse elenco preguiçoso, que esse grupo de jogadores, em sua grande maioria, amarela, preguiçosa, merece ouvir. Além também da diretoria incompetente e omissa que nós temos, principalmente em seu departamento de futebol e na figura do seu presidente BAP, que não aparece nunca, e do seu treinador Felipe Luiz, que simplesmente dá de lado, destila prepotência e arrogância, não ouvindo os jogadores, já que o próprio Bruno Henrique disse a ele no último domingo, em entrevista coletiva, ele afirmou: conversei com o Felipe Luiz e disse que não gostaria de jogar naquela posição de 9. No jogo seguinte, ele aparece jogando de 9, o Flamengo derrotado facilmente pelo Fortaleza, e o primeiro tempo poderia ter sido mais. Você pode ajudar a dar voz a tudo aquilo que nós vamos dizer. Verdades têm que ser ditas para ver se mexe, dá uma sacudida com esses jogadores frouxos para um jogo que merece, que precisa de jogadores que tenham culhão, de jogadores que tenham alma e vistam e saibam a mística, encarne a camisa do Flamengo. Para isso eu peço o seu like e também a sua inscrição no nosso canal. Mete o dedo no like agora, porque nós vamos começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Flamengo com uma atuação ontem ridícula, ridícula. Você não encontra outra definição que não seja essa. Uma atuação ridícula que vai desde a escalação do treinador, uma escalação ridícula que só mostra que ele não ouve os jogadores para colocar os jogadores aonde eles se sentem mais à vontade, improvisa, não encontra um camisa 9, mostra erros de planejamento da diretoria, onde o Flamengo não renovou com o Gabigol, tudo bem, tem todo o direito, mas o dinheiro investido no Gabigol, não investido, porque ele foi embora, deveria ser reinvestido num outro camisa 9, num outro centroavante, para revezar com o Pedro, já que a temporada é longa e, claro, o Pedro poderia se machucar. Aliás, o Pedro teve que fazer, suar 1 litro certinho para poder ganhar a posição. Porque se dependesse do Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo, ele já estava fora do Flamengo há muito tempo. Se dependesse do Felipe Luiz, ele estava no banco para as suas convicções de colocar Bruno Henrique, Plata e outros como centroavante. O Pedro começou a decidir jogos. Aliás, no Flamengo atual, quem decide são só 2. Arrascaeta e Pedro. Os outros são meros coadjuvantes. Jorginho e Saúl são bons jogadores? São bons jogadores, mas decidem? Fazem gol? Não! Não decidem. E detalhe, caíram muito de produção.
muito. Sentiram a sequência de jogos, possivelmente, Jorginho irreconhecível nos últimos jogos. No jogo da Libertadores contra o Racing, ele errou tudo o que tentou. O Pulgar que deu uma segurada naquele meio-campo. Ontem, sem o Pulgar, o meio-campo completamente aberto, completamente. Jogadores sem o mínimo de vontade, de disposição. Parecia que o Fortaleza brigava pelo título e pela liderança e o Flamengo jogava um amistoso. Gente, o Fortaleza tomou de 5 no Castelão do Botafogo. Desse mesmo Botafogo aí que perde para todo mundo. Tomou de 5. Num jogo onde tinha o Castelão lotado, pressão. O Fortaleza jogava todas as fichas naquele jogo. Perdeu de 5. Semana passada, o Vasco jogou no Castelão, onde o Fortaleza tinha aquilo que eles diziam, né? Faziam uma campanha que é a última chance. É a verdadeira final. O Vasco teve o Hugo Moura expulso no primeiro tempo e com jogador a menos meteu 2-0 no Fortaleza também no Castelão. Aí o Flamengo entra para jogar com o Fortaleza de forma apática, de forma ridícula, frouxa, com pé mole, jogadores colocando pé mole no lance. E tem gente que acha que tem que... Não, calma. Vamos deixar quarta-feira. Não vamos criar crise. Que crise? Você tem que colocar pressão. Você tem que incomodar. Tirar esses caras da zona de conforto, que hoje, domingo, estão curtindo folga. Tu acha que eles estão putos como a gente? Não estão, não. Estão curtindo suas folgas. E aí a gente entra na questão do Felipe Luiz. Cara, que loucura. O que tá na cabeça do Felipe Luiz? O que ele tem na cabeça? Será que ele não percebe que o Bruno Henrique, jogando de costas, como camisa 9, como centroavante, ele não consegue dominar uma bola sequer? Não é característica dele, cara. Não dá para exigir do cara aquilo que ele não sabe fazer. E quando o próprio jogador chega pro treinador e fala, cara, eu não sei jogar ali. Eu não consigo. Eu quero jogar na minha posição. E no jogo seguinte o treinador vai lá e coloca ele ali de novo. É uma brincadeira. Ele só pode estar de sacanagem com o Flamengo. E nas coletivas ele diz, vou manter minhas convicções até o final. Ou seja, ele se manter realmente essas convicções absurdas, se continuar com a teimosia, ele pode transformar um ano promissor, um ano que tinha tudo para o Flamengo conquistar muitos títulos, em um ano trágico. Em um ano que a diretoria incompetente, que vendeu o Gerson por um valor exorbitante, deixou o Gerson embora, que vendeu o Alcaraz por questões políticas e que vendeu o Wesley e uma série de jogadores, vai se vangloriar de ter um orçamento de 1.800.000, 2 milhões de reais. E isso não ganha campeonato. Esses valores deveriam ser revertidos num atacante decente, num lateral direito decente, de qualidade. O Felipe Luiz, nesse momento, ele está queimando os jogadores do Flamengo, mais especificamente o Plata e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique merece sim as críticas, mas eu particularmente só vou criticar de forma efetiva quando ele jogar na posição dele. Ele declara de forma clara que não quer jogar ali, o treinador coloca ele para jogar ali. Porra, que loucura é essa? Ele que tá queimando o cara. E o Plata a mesma coisa. Uma partida horrorosa do Plata e do Bruno Henrique. Justamente os dois jogadores que ele botou para jogar de forma improvisada de centroavante, que ele cismou que são centroavantes. Ele acaba queimando um ativo do clube, que é o Plata,
ele queima o Bruno Henrique e ele não tira o Samuel Lino, que cismou que, né, além de tudo, ele resolveu bater falta, cara. Isso é uma loucura. Isso mostra que o Flamengo não tem comando nenhum. Nenhum. O Samuel Lino não consegue acertar um passe de meio metro. Ele chega na cara do goleiro, ele toca para trás porque tem medo de chutar. E tem uma falta na entrada da área, ele pega a bola e vai bater, cara. O Flamengo é uma bagunça. E eu tô com muito medo, admito para você, do jogo de quarta-feira. Porque do outro lado, nós vamos encarar um time com sangue nos olhos, com faca no dente e com muita vontade. Enquanto o Flamengo é um time frouxo, um time de jogadores que tem técnica, isso é indiscutível, mas eles acham que podem ganhar a qualquer momento com a técnica que tem. E Libertadores, meu amigo, não é só com a técnica que ganha. Sempre digo isso. Você precisa ter técnica, mas acima de tudo, você precisa ter a alma. Alma rubro-negra, o coração, o espírito de Libertadores, senão você não vence. Esperamos um Flamengo e iremos cobrar a semana inteira. Um Flamengo com uma postura diferente diante do Racing na quarta-feira. Já que o Flamengo entregou o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que a Libertadores o Flamengo consiga pelo menos empatar com o Racing lá e traga a classificação para a final para cá, para o Rio de Janeiro. E que tem muita gente passando pano. Ah, o gramado é o cacete. No mesmo gramado o Botafogo deu de 5, o Vasco a menos deu de 2. E vai falar que foi o gramado que atrapalhou o Flamengo? Para com isso, cara. Para de ser passador de pano, porra. O Flamengo não tá jogando absolutamente nada. O Flamengo entrou, o Flamengo escolhe jogos para jogar. Contra o Palmeiras escolheu, ó, esse é o jogo da vida, vamos ganhar. Aí foi lá e ganhou. Agora, os jogadores do Flamengo não ganham por jogo. Eles ganham por mês e ganham muito bem. Aliás, a folha salarial do Flamengo, ela é 30 milhões por ano a mais do que do Racing. O Flamengo tem a obrigação de passar para essa final da Libertadores. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação se você também está indignado com a atuação do Flamengo no dia de ontem.